Olá a todos, como vocês estão? Após a aula de tecnologia, vamos à aula de filosofia. Ou vamos à aula de filosofia e daqui a pouco a nossa aula de tecnologia. Que chique, hein? Então tá, vamos lá. Para essa semana, para essa quinzena de 17 de maio, nossa aula, nosso complemento à aula do Centro de Mídia será o conceito de senso comum. Vamos lá então. Ciência e senso comum. Vamos aprofundar um pouquinho a aula do Centro de Mídia sobre essas duas formas de linguagem, a linguagem científica e a linguagem do senso comum. Nosso material de referência, a aula do Centro de Mídias do dia 6 de maio, Filosofia, Ciência e Senso Comum. Vamos lá. Nosso objetivo, como sempre, é compreender a aula do Centro de Mídias, dar uma aprofundada, aprofundar o conteúdo também da apostila, lembrar alguns pontos, algumas coisas que devem ser aclaradas e incentivar a uma reflexão pessoal sobre a aula, de modo a ampliar o nosso conhecimento e ampliar o nosso foco de pesquisa e de estudo. Então, seguindo o que foi apresentado na aula do Centro de Mídias, vamos relembrar ou vamos aprofundar o seguinte. Nós temos, basicamente, três formas de pensar. Primeira, a forma do senso comum. Depois nós temos a forma científica / filosófica. E por fim, a forma religiosa. Percebam que senso comum e religião não são iguais. Quando a gente fala no sentido religioso, também é um sentido racional. Então, a única forma de pensamento que não é necessariamente racional é o senso comum. As outras formas, o científico, o filosófico e o religioso, eles passam pela razão. Para ser religião, esta religião tem que ter o lado metafísico e o lado racional. Então, vamos aproveitar esse slide da aula para entender o seguinte: ciência e senso comum, vontade. Então, o senso comum difere, pois a ideia ela é voltada, ou nosso objetivo ele é voltado a uma teoria que não é lógica. Lembra que a gente falava que eu faço a pergunta, essa resposta surge de mim também. Eu acho que eu não falei com vocês antes, mas pensem assim. Leite com manga faz mal. Se nós perguntamos da onde vem isto, a pessoa que nos fala isso vai falar assim, bom, fulano conhece Beltrano, que viu Beltrano, que viu Ciclano, que viu fulano, que viu não sei quem, que tinha não sei quem, que tinha um gato, que tinha um cachorro, que tinha um papagaio, que tinha um vizinho, que viu alguém que tomou e morreu. Eita lasqueira. Então, o que acontece aqui? Eu não tenho um argumento racional para demonstrar de onde vem esta situação. Então, essa questão, essa falta de lógica, essa falta de coerência, o senso comum vai ter. Porque eu pergunto, eu tenho uma dúvida e eu vou formular uma teoria a partir daquilo que meus sentidos captaram, geralmente, para chegar a uma resposta. E essa resposta, 80% das vezes, 90% das vezes, não vai ser correta. Porque o que ela deveria fazer o senso comum? Me leva a pensar, aí sim, quando eu começo a usar a razão, começo a fazer um movimento científico, filosófico, aí eu começo a descobrir a verdade. Mas nós vamos chegar lá. Então, a ideia de senso comum. Quem não assistiu ao Alto da Compadecida, assista que é muito bom. A fala do Chicó. Não sei, só sei que é assim. Eu não sei de onde veio. Eu sei que acontece assim. E por acontecer assim, eu não vou ter uma ação reflexiva. Então, o que acontece no senso comum? Não há uma construção racional. Eu não tenho uma lógica. Então, se a gente começar a colocar a ideia do senso comum no papel, não funciona. Porque a gente nunca sabe a origem. Então, é o folclore, é a mitologia, é uma linguagem simples e ela é inconclusiva. Então, a gente nunca tem. Aquilo ali é o ET Bilu da vida, né?
busquem conhecimento, né? Será que essa fala é senso comum? Ó, Jesus, vamos filosofar no ônibus. Mas enfim. Então, essa ideia do senso comum, ela não fecha. Ela vai nos responder num primeiro momento, mas se nós começamos a fazer uma ação racional em cima dessa dúvida, a gente vai ficar com mais dúvidas do que certeza. Então, só respondendo por alto a ideia do leite com manga, no período da escravidão, a manga era uma fruta muito disponível. Ela não tinha valor de mercado quase que nenhum. Já o leite é caro, fazer queijo, fazer muita coisa e tal. Então, o que eles faziam, os feitores faziam para os escravos não tomarem o leite? Alguém passou mal na senzala, morreu, eles falam assim, tá vendo? Ele morreu porque ele tomou leite e ele tinha comido manga. Então, a leite e manga dá um azedume ali, dá um nó nas tripas e tuque, foi pro saco. Então, se isso fosse verdade, hoje em dia não teria sorvete de manga, doce de manga, não sei o que, tantas coisas de manga que levam, de certa forma, algum componente do leite. Então percebe como a explicação racional, a explicação histórica, ela tem começo, meio e fim? Eu consigo pontuar, eu consigo saber historicamente quando foi, eu consigo saber aonde foi, como foi, explicar. Então, olha, faz sentido, tem lógica. É diferente de eu falar, amigo do cachorro, do primo do gato, do papagaio, que você começa a se perder com quem é quem, e aí só sei que é assim. Dá-lhe Chicó. Então, o que acontece aqui? O pensamento filosófico, ou o pensamento científico, ele é um pensamento racional. Por que ele é racional? Porque ele tem começo, ele tem meio, ele tem fim. Eu consigo saber de onde veio esta ideia, consigo reproduzir esta ideia, consigo ampliar, transformar e ensinar para os outros. Então, o conceito de 2 mais 2. Em qualquer lugar do mundo, 2 mais 2 vai dar 4. Então, em qualquer lugar do mundo, a velocidade da gravidade vai ser 10 metros por segundo ao quadrado, ou 9,8 se for uma coisa mais precisa. Então, eu tenho parâmetros que vão me permitir fazer um estudo em qualquer lugar do mundo. Eu posso estudar na China, posso estudar no Japão, superando o problema do idioma, eu vou ter as mesmas condições que qualquer um daqueles estudantes de pegar um conteúdo e absorver esse conteúdo, compreender esse conteúdo. Percebe como é diferente do senso comum. O senso comum ele vai morrer em 2, 3, 4 gerações. É a questão do telefone sem fio. O pensamento científico filosófico ele vai perdurar 4, 5 mil anos. Nós temos, sei lá, 10 mil anos de civilização conhecida ou documentada. Então, 10 mil anos de documentos. Então percebam como é diferente e percebam como a fala científica filosófica ela é diferente. Tudo por culpa da nossa amiguinha razão. Então o que acontece? Nós temos aqui a linguagem religiosa também. Esta linguagem religiosa é uma linguagem racional. Ela é uma linguagem que ela não é sensorial. Eu não consigo sentir a ação religiosa pelos meus 5 sentidos. Ela só é possível pelos meus sentimentos, pela minha fé e pela minha razão. Por que pela minha razão? Porque ela é metafísica. Quando eu falo metafísica, eu estou falando além da física. Então, o Platão ele chamava a esta força religiosa de demiurgo. O poder originário que dá início, dá origem a este universo. Aristóteles chama isso de primeiro motor, aquele que move o universo sem ser movido, e uma vez tendo movido, ele se silencia. Percebem como parece o discurso religioso cristão, principalmente, né? Mas ele não é. Então, a questão religiosa ela é uma questão de sentimento entre aspas. Ela é racional, mas ela dá no sentido da pessoa racionalmente. E ela é muito racional. Então, óbvio, há uma confusão muitas vezes entre pensar que
Zeus é uma divindade, Cristo é uma divindade, então eu coloco os dois no mesmo balaio e o senso comum e a religião são o mesmo. Não são. Aqui tem a imagem da Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Quem quiser entrar em desespero lendo um livro, leia a Suma Teológica. Um livro extremamente racional, extremamente complexo, tratando da questão religiosa. Agora, por que a gente coloca, ou por que foi colocada a questão do religioso? Por causa de um ponto interessante. A chamada transcendência. O que acontece com todo e qualquer ser humano? Este ser humano, como eu falei, do demiurgo, do primeiro motor, de Cristo, não sei o que, todos nós temos uma tendência ao transcendente. Transcendente é a capacidade humana de ir além de si. Metafísica além da física, então a transcendência é algo metafísico. Se é algo metafísico, eu só posso atingir racionalmente. E esse meu desejo racional é de se ligar a algo maior do que eu. Esse mundão velho de meu Deus é gigantesco, é muito maior do que eu. Tem que ter alguma coisa que vai dar sentido. Então, essa linguagem religiosa, óbvio, o mais comum da linguagem religiosa é a questão da divindade. É Cristo, não sei o quê. Mas ela também pode acontecer, e na nossa sociedade está acontecendo muito isso, ela ser engatilhada para uma outra situação, sem que seja necessariamente esta divindade, mas eu transformo algo na minha divindade. Então, por exemplo, para muitas pessoas a divindade, essa transcendência está no dinheiro, está no sexo, está no carro, está no time de futebol, está em outras coisas. Então, eu devoto a minha vida, tudo que eu faço é em busca disto. Então você percebe que há pessoas que são obcecadas por dinheiro, não vivem em busca desse dinheiro, e quando chega o fim da vida percebe que não construíram nada porque foram atrás desse negócio de chamar de dinheiro, e aí gera uma frustração e aí a vaca foi pro brejo. Então a linguagem religiosa, ou o ser religioso, ele é um ser que nos motiva a seguir um caminho. Se este caminho não for maior, nós vamos cair na frustração. Isso é que a gente quer demonstrar com essa tendência universal da transcendência. Eu espero que eu tenha sido bem sucinto, bem claro para entender isso. Não é difícil. Pensem nessa situação e podem pensar como que é nessa sociedade. Muitas vezes as pessoas se apegam a uma transcendência transitória e levam a uma frustração. Muito da nossa frustração, pensando do ponto de vista psicológico hoje, está passando por isso. Muitas crises que a sociedade contemporânea passa se dá por essa má interpretação do sentido de transcendência. Mas aí é um outro problema para um outro momento. Como que nós vamos entender esta transcendência? Como que nós vamos entender esta reminiscência ou metafísica, desculpa, né? É aí sim a ideia de reminiscência. Então, o que vai acontecer? Lá no mito da caverna, Platão vai, de certa forma, nos mostrar a reminiscência dizendo assim, que o indivíduo, cada um de nós, ele é composto de duas situações. Nós temos o corpo e nós temos a nossa alma. Então, este corpo animal e a nossa alma racional. No nosso corpo existem apenas os sentidos, igual todo e qualquer outro animal. Mas a nossa alma nos dá a capacidade racional e a capacidade de perceber e entender tudo isto. E esta alma, ela habitava na verdade. Então, por exemplo, o conceito platônico permite a reencarnação. Porque este corpo passa, mas a nossa alma é eterna. E esta alma sendo eterna, ela pode voltar quantas vezes ela quiser. O que vai acontecer? Nossa alma estava bela, bonita e pimpona, convivendo com a verdade, conhecendo tudo que há para conhecer no universo sobre a verdade. E chega o momento dessa alma se encontrar com o nosso corpo no momento do nosso nascimento, no nosso parto. No momento em que a enfermeira
ou a parteira corta o nosso cordão umbilical, esta alma perde contato com a verdade. E isto é uma ação tão traumática que nós esquecemos de tudo. Então, o que vai acontecer? O que o Platão vai dizer? O nosso ato de estudar não é um ato de aprender, é um ato de lembrar. Então, eu acho que eu já contei para vocês, se eu não contei, vou contar de novo. Pensa assim, você tem um filho, você tem um irmãozinho, um priminho, tal, pequenininho, tal. Nunca viu a tomada e viu a tomada a primeira vez na vida. Reação do moleque. Quer pôr o dedinho na tomada. E você, como calejado, você fala assim, vai dar ruim. Isso aí não vai dar bem. E você chega a primeira vez e fala assim, não, meu filho, sai daí. Aí você vê que tá ficando muito calmo, você olha o molequinho tá indo com o dedinho lá de novo. Você vai, tira, fala, não, vai dar ruim, você vai tomar choque, faz mal, não sei o que, patati patatá. Lá pra terceira, quarta vez, você entrega para Jesus. Fala, então vai, moleque atentado. Enfia o dedo aí. O garotinho vai, coloca o dedo, dá aquele choquinho básico, o cabelo fica arrepiadinho, bonitinho, chamuscado. E o molequinho, na linguagem do Platão, ele vai lembrar que aquilo ali não é muito agradável. E aí o que vai acontecer? Ele não vai mais ter este intuito, salvo se ele for meio masoquista, né, meio sadomaso, sei lá, de colocar o dedinho na tomada. Então, muito por alto, a teoria da reminiscência do Platão é isto. A todo instante nós estamos lembrando, nós não estamos aprendendo. Para Aristóteles, não. Para Aristóteles, nós somos páginas em branco que vamos escrevendo os nossos conhecimentos dia a dia. Certo? Então, desejo a todos bons estudos. Não esqueçam de responder às atividades. Não esqueçam de fazer as atividades do Classroom e do Centro de Mídias de Filosofia, assim como das outras matérias, em especial Tecnologia também. Eu desejo a todos. Não esqueçam, né? Não esqueçam de fazer também dos outros professores, para a gente chegar na aula presencial todo mundo afiado, todo mundo em dia. Aí sim, desejo a todos que estejam muito bem. E, se não tiverem dúvidas, angústias, perturbações na força ou no cosmo, nosso plantão de dúvidas será nas terças-feiras. Aqui está quinta-feira, mas a coordenação pediu que nós mudemos para as terças-feiras, das 11 às 11h45. Eu vou colocar o código no mural, para a gente centralizar, porque tem muita coisa acontecendo na escola, é eletiva, são aulas e tudo mais, então para não dar confusão, vamos centralizar esse horário. Aí apareçam lá, tirar suas dúvidas, dizer o que vocês acharam de alguma reflexão, o que vocês acharam dos últimos episódios de Boku no Hero, etc, etc. Então apareçam, desejo a todos muita saúde de corpo e de alma para a gente superar esse momento. Tudo de bom para vocês, para suas famílias e até breve.